Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja guardando, te abençoando poderosamente mais esse dia que Ele nos concede para vivermos, para glorificar, adorar e exaltar o nome do Senhor, que é digno, de receber toda adoração. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 8 de 1 Crônicas, onde nós vamos continuar na mesma, seguindo, o cronista. Ele continua falando sobre as descendências, só que agora de algumas descendências mais específicas, descendência que vai fazer, tanto que não segue uma linhagem ali, sabe, de que foi nascendo, mas ele vai pegando de partes. Principalmente agora o capítulo 8 para nós é muito importante, porque vai falar dos descendentes de Benjamim, da tribo de Benjamim. E essa tribo ela é muito importante, ela tem um significado muito grande. Ele não traz dela ali linha por linha, mas ele vai trazer de pontos que é importante para que toda a história possa ser completa. Por isso a gente sempre tem que olhar para a Bíblia, entendendo ela como um livro inspirado por Deus, como o que está aqui foi aquilo que Deus quis que estivesse. Então, se esses nomes estão aqui, ele tem um significado para nós. E como eu disse ontem, é sempre ler esses nomes com muito cuidado, não tenha pressa de passar pelo capítulo, passe por ele, porque com certeza você vai ouvir nomes, você vai ler nomes, melhor dizendo, você vai ler nomes que em algum outro momento você já ouviu, e isso vai criando toda a narrativa, isso vai criando toda a história. Então, por que a tribo de Benjamim, por que os descendentes de Benjamim é uma descendência muito importante? Porque é a descendência do primeiro rei, é a descendência de Saul. Então, quando o povo ali chega diante de Samuel com todos aqueles questionamentos, com todas aquelas questões, queremos ser como as outras tribos, queremos ser como as demais tribos, queremos um rei. E Deus então diz a Samuel que eles não estavam rejeitando Samuel, não estão rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando Deus, e que era então para Samuel constituir um rei. E em todo o processo, tudo aquilo que vai acontecendo, Samuel pedindo direção de Deus, cai, como o Antigo Testamento usa a frase, cai a sorte sobre a tribo de Benjamim, que vem sobre a família de Ner, sobre a família de Quis, que cai então sobre Saul. E aí está essa descendência, está aqui entre o versículo 29 e o versículo 30, onde vai falar dessa descendência. Então, ela é importante para nós por isso, porque o primeiro rei vem dela. E como a gente disse ontem, era uma tribo pequena, tanto que quando nós vamos ver todos os relatos, tem algumas dificuldades para Saul aceitar, aquela questão, peraí, mas por que a minha tribo? Tem dificuldade das pessoas depois também, de repente, ter uma dificuldade de aceitar também, por mais que eles quisessem um rei, porque essa era uma tribo pequena, como nós colocamos ontem no Hebra. Existia as outras tribos que eram muito maior, como a gente comentou, de Zacar. Mas Deus, ele vai escolher. Deus não escolhe pela força, Deus não escolhe pelo número, Deus não escolhe pela experiência. Deus não escolhe por isso. Às vezes ficamos muito voltados para isso. Mas não tem tanta experiência, Deus não escolhe por isso. Deus escolhe pela disposição, mas não uma disposição de simplesmente trabalhar. Não. Mas uma disposição em servir ao Senhor, Porque às vezes a gente fala de executar serviço para Deus, mas não, a ideia é servir a Deus, é estar à disposição naquilo que Deus quer fazer a cada instante. Então isso para Deus que conta, é isso que faz a grande diferença daquilo que Deus tem. Então essa tribo ela é muito importante por isso, porque era uma tribo fiel ao Senhor. E com essa fidelidade, Deus vai agir. E nós vamos ver, podemos depois, lendo toda a Bíblia, nós vamos ver que Benjamim foi uma tribo que por alguns momentos, ou até posso dizer por muitas vezes, se unia muito com a tribo de Judá. E Judá vem a descendência de Davi. Então a gente começa a pensar nessas questões, pensar nessas situações, como essas descendências, como essas tribos são importantes, os seus nomes mencionados aqui, são importantes entender um pouco da sua descendência. Por quê? Porque como nós começamos lá no início de Crônicas, Deus trabalha através de famílias.
o propósito de Deus vai ser cumprido através de família. Foi essa promessa que ele fez a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus trabalha através de família, e famílias são constituídas através de pessoas. Então, indivíduos que vão, famílias que vão abençoar indivíduos, indivíduos que vão abençoar a sua família, para que assim a nação possa ser abençoada. E o que eu tenho tirado com tudo isso? A importância da família. Precisamos levantar a bandeira e declarar guerra contra todos aqueles que intentam contra a família. Por quê? Porque é através dela que o projeto de Deus, que o propósito de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus é uma família. E o nosso também precisa ser sempre a nossa família sendo restaurada. Por mais que isso possa ser difícil, por mais que tenhamos que pagar um preço por isso, mas que possamos lutar por ela, orando e sabendo que de repente uma família que está toda destruída, que muitas vezes às vezes chegam, até você, chega à igreja, mas através de um que se achegue a Deus, de um que se converte ao Senhor, ele pode fazer a diferença em toda a família. A diferença em toda a família é uma diferença em toda uma descendência e toda uma geração. Então que possamos pensar nisso com muito carinho. Deus abençoe a todos. Um excelente dia.